Aí, amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 4, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amado, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre oração. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você caminhe conosco nesses momentos em que estaremos aqui juntos. Pense em Deus quando você orar. Vamos dar um tema para esta palavra. Pense em Deus quando você orar. E aí nós vamos dividir em algumas partes. Eu gostaria que você nos acompanhasse com bastante atenção. Primeiro, Deus ensinará você a orar. Segundo, Deus é bom. Terceiro, Deus o ama. Quarto, Deus é o nosso Pai. Quinto, Deus pode fazer qualquer coisa. Então, amados, começando, como diz os amigos, vamos começar do começo, começar por partes. Vamos falar, Deus ensinará você a orar. Amados, você de vez em quando fica pensando na razão de algumas pessoas receberem maravilhosas respostas às suas orações, enquanto tantas que você faz parecem não obter respostas? Ou da razão por que algumas pessoas parecem ter tanta facilidade em conversar com Deus, enquanto você acha difícil até mesmo saber o que fazer? Ou na razão porque essas certas ocasiões você sente a presença de Deus, enquanto em outras tem a impressão de estar falando com uma parede? Amados, é bem possível que todo cristão, em uma ocasião ou outra, se tenha feito estas perguntas. Até mesmo os discípulos de Jesus enfrentaram dificuldades na oração. Pode observar a importância que a oração tinha na vida de Cristo e as coisas maravilhosas que aconteciam em respostas às orações dele. E foi por isso que lhe pediram. Eles ficavam observando e chegaram à conclusão que precisavam de uma informação de Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Façamos essa oração a cada momento, a cada instante. Quando Deus nos fez, colocou algo em nós que se inclina para Ele. Compreendemos que precisamos de poder maior que o nosso próprio para resolver nossos problemas, nos proteger e suprir nossas necessidades. Estendemos os braços ao mundo do sobrenatural, em busca de ajuda, mas nosso desejo íntimo de orar vai além disso. Sentimos necessidade de cultuar, de honrar e servir a algum ser sobrenatural. Preste atenção. Como é importante, como é necessário dirigir esse culto à pessoa certa. Aquele que nos fez. Só então encontraremos aquele senso de profunda satisfação que Ele deseja que gozemos. Deus nos fez com a capacidade de dialogar com Ele, para que pudesse falar conosco e nos ajudar. Nossa vida não está completa se nos falta essa comunhão plena com o nosso Criador. Amados, Deus nos convida a nos dirigirmos a Ele em oração e a pedir-lhe tudo o que lhe precisamos. Tudo o que precisamos pedimos a Ele. Pense nisso. Olha,
Ele é o governador do universo. Aquele que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor. Ele governa todo o universo. E Ele deseja conversar conosco. Ele nos fez, nos compreende, nos ama e deseja ajudar-nos. Repetidas vezes, a palavra que Ele nos deu, a Bíblia Sagrada, Ele está falando sobre isso. Deus convida a cada um de nós a levar-lhes nossos problemas e discuti-lo com Ele. Oração é isso, conversar com Deus. No livro de Jeremias, capítulo 33, 3, Ele nos diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui é um convite a buscar as profundezas de Deus em oração através do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pode ter certeza e pode estar certo de que Deus lhe ensinará muitas coisas à medida que você for estudando e colocando em prática as instruções bíblicas sobre a oração. O título da palavra de Deus, esse chamamento, vamos dizer assim, que nós estamos frisando, esse tema da oração é necessário para as nossas vidas. Amados, o princípio é buscar a Deus a cada dia. Se seguirmos o modelo de oração que Ele nos deixou, começaremos nossas orações com o reconhecimento de quem Deus é, rendendo-lhe honra e pedindo que sua vontade seja feita. Mateus 6,9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, Deus, Ele é bom, maravilhoso e benigno para conosco. Quando estamos conversando com alguém, não pensamos apenas em nós mesmos e em nossas necessidades. Em primeiro lugar, pensamos na pessoa com quem falamos, quem ela é e o que faz e o que ela significa para nós, na verdade, não é verdade? Então, nós precisamos aprender que para orar com eficácia é aplicar este princípio quando falamos com Deus. Pense em Deus quando você orar, em ponto básico no culto a Deus. É um ponto basilar. Em primeiro lugar, precisamos compreender que Deus é bom. E porque Ele é bom, deseja nos libertar de tudo que nos faz sofrer. Deseja nos abençoar, fazendo de nós pessoas alegres, sadias e ajudando-nos a viver uma vida boa e útil. Só de pensar na bondade de Deus nos leva a desejar-lhes, dizer em coro como o salmista lá no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele diante dEle com cântico e sabei que o Senhor, Deus, é bom. Foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas em ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a fidelidade. Então, amado, aqui você vê que Deus é bom. Amados, quando você estiver orando, não se esqueça que Deus nos ama. Deus o ama. Deus ama você e a mim. Amar é a parte da própria natureza divina. O Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para, primeiro, falar-nos do seu amor. Segundo, demonstrar esse amor através da sua vida e de sua morte em nosso favor. Terceiro, possibilitar-nos a estar com Ele e gozar o seu amor para sempre. Amados, eu quero te falar uma coisa. Lá em João 3,16, o próprio Jesus Cristo disse: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus é bom, estabeleceu certos padrões para o mundo que criou. Através da Bíblia, Ele nos ensina a discernir entre o certo e o errado. Ajuda-nos a fazer o que é certo. Segundo Ele, que é o ser soberano do universo, Deus, Ele está trabalhando para que nós venhamos a buscá-lo a cada dia. Infelizmente, todos nós fazemos o que é errado e fomos condenados a uma eterna separação de Deus. Essa sentença seria executada a não ser que nós encontrássemos uma maneira de nos salvar. E havia uma maneira. Deus nos amou tanto que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar. Amados, é aqui que nós vemos, um dia Ele voltará novamente para colocar em ordem o mundo que pertence a seu Pai.
João 10:10 diz dessa maneira: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, aqui nós vemos, no livro de 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você estiver orando, lembre-se que Deus é o nosso Pai. Quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Deus se torna Pai para nós e faz mais do que apenas nos adotar. Envia o seu Espírito Santo para habitar em nós, nos dá uma natureza nova e nos faz filhos seus. Jesus nos ensina que podemos chamar Deus de Pai, assim como Ele sempre fazia. Pense no que significa para nós poder chamar o Criador do Universo de Pai. Podemos nos chegar a Ele em qualquer tempo. Podemos pedir, seja o que for, de que necessitamos, o que for que necessitamos, ao nosso Pai. O nosso Pai Celeste. Jesus nos assegura de que o Pai nos ama e deseja conceder-nos aquilo que nós precisamos. O próprio Pai vos ama. Amados, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer ou beber. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ora, amados, está lá no livro de Mateus, esse versículo. Tem outro que diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Nossa parte é simplesmente pedir a Deus, obedecendo segundo a sua vontade. Essa parte da oração é importante. Nós pedimos e Ele promete atender. Não precisamos ter receio de estar pedindo algo que seja difícil demais para Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Assim, fazemos nossos pedidos sabendo que Deus é o nosso Pai. Amados, nós clamamos ao Senhor e Ele ouve a nossa voz e vem ao nosso socorro para nos socorrer. Amados, Deus pode fazer qualquer coisa. Nunca esqueça disso. Deus pode fazer qualquer coisa porque Ele é infinito. Isto é. Ele não tem limitações, não está limitado ao espaço, não está limitado ao tempo. Deus está em todo lugar, não está limitado a nada. Ele sempre existiu e sempre existirá. Em outras palavras, Ele é eterno. Deus vê e conhece o futuro tanto quanto o passado e o presente, porque Ele é infinito em conhecimento. Nada se consegue esconder dele, nem mesmo os nossos pensamentos. Amados, guarde isso no seu coração. Deus é infinito em seu ser, sabedoria, conhecimento, bondade, poder e amor. Amado, Deus tem poder infinito. Ele criou o universo e o mantém sob controle. As leis da natureza são apenas princípios de funcionamento que Deus estabeleceu para o universo, mas o Criador não está limitado a elas. Ou seja, Deus contém o universo, mas o universo não contém Deus. Coloque uma moeda na sua mão. Pense, aquela moeda é o universo. Aquela mão é a mão de Deus. Deus contém o universo, mas aquela moeda não pode conter Deus. Contido ou não contido, Ele contém, Ele não é contido. Aí você começa a observar o tamanho desse Deus. Deus, eu quero dizer uma coisa para você, em qualquer ocasião que lhe seja conveniente, Deus pode atrasar ou adiantar a velocidade de funcionamento desse universo. Ou pode também temporariamente suspender a ação dessas leis pela atuação de uma lei maior, a ordem direta do Criador. O resultado disso é que chamamos de milagre. Lemos de milagres que Jesus realizou: curou enfermos, ressuscitou mortos, deu vista a cegos e abriu ouvidos a surdos. Tudo isso mediante uma palavra ou um toque. Jamais, entenda isso, guarde no seu coração, amado. Jamais precisamos recear que os nossos problemas sejam grandes demais para Deus. Amados, Lucas 1,37. Para Deus não há impossível. Mateus 19,26 diz: para Deus tudo é possível. E aqui nós ficamos e agradecendo a Deus por este momento tão agradável de estar na presença do Senhor, amado. Então, pense em Deus quando você orar. Pense em Deus quando você orar. Pense em Deus, Criador de todas as coisas, quando você orar, e se achegue a Ele em humildade, porque Ele está ouvindo a tua voz. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.